Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de Ética e Relações Interpessoais aqui no nosso curso técnico de Recursos Humanos. Então, eu desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Nós estamos agora na nossa segunda semana de aula, né, na nossa segunda aula do segundo semestre. Então, aqui a gente vai continuar discutindo sobre o que é ética, relações interpessoais. Na nossa aula da semana passada, a gente discutiu sobre as 5 dimensões da ética empresarial. E na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre o código de ética, o código de conduta dentro de uma empresa e de que forma que ele é desenvolvido e de que forma que ele pode ser colocado na prática. Tá certo? Então, é um conteúdo bem importante, justamente porque é ali dentro daquela organização que o Recursos Humanos, precisa de fato ter uma noção do que é ética e ter uma noção, né, de que forma que isso está presente dentro do seu cotidiano de trabalho. Beleza, gente? Então, a galera que está aqui assistindo a nossa aula no nosso canal do YouTube, apareçam aqui no nosso bate-papo, me mandem um oi. Eu sempre falo sobre isso, né? Da importância de vocês estarem aqui discutindo comigo, porque aí sim, né, faz sentido, tá certo? Ó, o Miguel Neto já está aqui no nosso bate-papo. Olá, Miguel Neto, que também está sempre aqui na nossa aula, participando. A galera que está em Alto Longar, Beneditinos, Colônia do Gurgueia, Juazeiro do Piauí, deixa eu ver, Lagoa do Sítio, Novo Santo Antônio, São José do Piauí. Ó, Lagoa do Sítio já me mandou aqui um hello. Boa tarde, pessoal de Lagoa do Sítio. Boa tarde, Fabiana, que também está aqui comigo. Então, gente, vão falando aqui, coloca aí o nome da escola, da cidade, né, para que a gente possa ir se conhecendo, para que as outras pessoas que estão aqui assistindo a aula com a gente saibam que vocês estão aí também, tá bom? Isso aqui é bem interessante porque dá mais aquela sensação que a gente está próximo, né? Ó, a Flávia Vieira, que também está aqui no nosso bate-papo. Olá, Flávia. Gente, então, vamos aqui, né? Iniciar o nosso conteúdo. A Flávia, gente, é a professora mediadora de Juazeiro do Piauí. Olá, pessoal de Juazeiro do Piauí. Gente, uma vez eu fui em Juazeiro do Piauí, eu acho que tem quase 2 anos isso, e eu fui procurar uma cachoeira lá, porque eu coloquei no Google, né, e apareceu uma cachoeira, agora eu não lembro, mas eu tentei achar essa cachoeira em Juazeiro do Piauí, me perdi, não achei, gente, quase vivi aí um filme de terror, perdida procurando essa cachoeira, mas eu ainda vou achar, viu? Coloca aí em Juazeiro do Piauí. Vocês sabem que cachoeira é essa que eu tô falando? A Flávia disse que, pois agora pode vir, que eu serei sua guia. Flávia, mulher, eu vou falar contigo. É sério. Uma vez, gente, eu acho que não tinha água também, né? Foi num período assim um pouco seco e tal, mas eu sei que em Juazeiro do Piauí tem os cânions do Puti, não é isso? Tem uma parte lá que é dos cânions, que é bem bonito, gente. Eu joguei no Google as imagens procurando uma cachoeira diferente aqui próxima de Teresina. Apareceu Juazeiro, né? Porque Juazeiro é bem perto, é bem próximo aqui da cidade de Teresina. E aí, Flávia Vieira, eu fui lá procurar essa cachoeira, gente, mas não deu muito certo. Sério, até hoje eu lembro esse dia porque eu não poderia estar aqui, viu? Mas deu certo, eu consegui achar o caminho de volta. Então, da próxima vez que eu for em Juazeiro do Piauí, eu acho que eu realmente tenho que procurar uma pessoa guia para me levar, viu? Porque as imagens, gente, que tem lá no Google, com muita água, dos cânions, é super bonito, né? Então, eu vou fazer essa viagem ainda, viu? Olá, o pessoal de Lagoa do Sítio, né, com a unidade escolar o Mariano Rabelo de Sepúlveda. Beleza, então já deu um tempinho aí para vocês irem chegando, né? Então, beleza, gente, vamos lá.
Como vocês já sabem, eu gosto sempre de retornar o que a gente viu na aula anterior, né? Justamente para relembrar, para a galera que não conseguiu assistir a aula por algum motivo, é bom que não fica aqui perdido comigo, tá certo? Então, bora lá. Olha só. O que foi a gente na aula passada, a gente terminou com algumas questões, né? Então vamos aqui, gente, responder essa questão. E aí é bom que a gente já lembra quais são as 5 dimensões da ética empresarial. É interessante porque as nossas próximas aulas a gente vai ter aula específica sobre cada dimensão, beleza? Aqui durante o nosso mês de agosto. Então, assinale V se a alternativa for uma dimensão da ética empresarial e F se não corresponder a uma dimensão da ética empresarial. Beleza? Então, sustentabilidade, gente. Sustentabilidade é uma dimensão da ética empresarial? É verdadeiro ou não? Coloca aí para mim. Lembrando que quando a gente fala em sustentabilidade, não é só aquela ideia de que a gente tem que jogar o lixo no lixeiro. Aí é muito mais uma questão de educação, né, gente? Que a gente aprende desde criança, né? Mas infelizmente, né, nem todo mundo tem esse bom senso. Então, aqui, a sustentabilidade é para a gente compreender que ela relaciona questões econômicas, questões sociais e questões ambientais. É um conjunto, né, para que a gente possa ter consciência do território que a gente vive, do espaço que a gente ocupa e que um ser humano, dentro desse espaço natural, é claro que a gente gera um impacto muito profundo na natureza, né? A gente modifica a natureza de acordo com as nossas necessidades ao longo da história. Então, que a gente possa ter muito mais consciência do nosso impacto. Então, aqui eu vi que o Marcos Silva, olá, Marcos, disse que é verdadeiro, com certeza, muito bem. Tradicionalismo. Bom, gente, a gente aprendeu também que a sociedade ela está sempre evoluindo e que é claro que a ética ela vai se transformando de acordo com os valores, de acordo com a cultura de um determinado país e de que forma que essa sociedade ela vem se transformando. Então, por exemplo, quando a gente pensa em questões como o aborto, que sempre gera essa polêmica, né? A gente precisa lembrar que o aborto, por exemplo, ele é legitimado desde 1940 no Brasil, né? Em 3 casos, quando essa mulher sofre violência sexual e quando essa criança, esse feto, ele gera algum impacto para a saúde dessa mãe, né, dessa mulher que está gestando. Então, desde 1940 é legitimado. Por quê? Porque a sociedade foi se transformando, a violência sexual ela foi aumentando e é claro que foi tendo cada vez mais cobrança das mulheres para que o Estado ele pudesse também arcar, porque se nós somos violentadas é porque o Estado ele não consegue garantir a segurança de todos. E outro ponto, né, e essa questão envolve a ética, né? Outro ponto também, o divórcio. Lembra que a gente comentou que até a década de 70, divórcio no Brasil era proibido. Então, o Estado, ele toma uma decisão em relação à minha própria vida. Então, eu estou vivendo na década de 70, eu caso com uma pessoa, depois eu acho que, beleza, não rola mais esse casamento, então eu vou lá e vou tentar me divorciar. O Estado dizia o que? Olha, não pode não, é proibido, casou, vem com toda aquela base religiosa, casou, tem que morrer casada. E hoje a configuração não é mais assim, né, gente? O Estado, ele não pode tomar uma decisão sobre a minha própria vida. E claro que ele toma, né? A gente tem muitas questões, como a própria ideia do aborto, que é o Estado que toma essa decisão por mim. Mesmo eu sendo uma mulher e tendo capacidade de tomar decisões em relação ao meu próprio corpo. Então, não tem como dizer, gente, que é uma dimensão da ética
Por exemplo, dentro de uma empresa, o tradicionalismo, porque a sociedade se transforma, muitos valores morais vão se transformando com a sociedade. A gente está falando de inovação e não de tradição. O que era tradição dentro de um sistema empresarial há 50, 70 anos atrás não é mais a mesma coisa hoje, né? Hoje a gente está sempre falando em inovação. Então, tradicionalismo, o Marcos arrasou porque é falso. Respeito à multicultura, verdadeiro, gente. A ideia de uma multicultura é que quando a gente ocupa uma empresa, uma organização, e já aprendemos que uma organização ela é feita por pessoas fazendo produtos, prestando serviços para outras pessoas. E que a nossa cultura é a base da nossa identidade, de quem nós somos, né? Então, dentro de uma mesma empresa, as pessoas elas podem ter posicionamentos políticos diferentes, elas têm identidade de gênero diferente, orientação sexual diferentes, nacionalidades diferentes e que isso precisa ser o quê? Respeitado. É uma questão de cultura, né? Então, a gente compreender que a própria cultura do país que a gente nasce vai impactar não somente o idioma que eu falo, mas vai impactar também os meus valores, o que eu acredito que é ser certo e o que é ser errado. E é claro que isso precisa ser respeitado dentro de uma empresa, né? É claro que na maioria das vezes, quando a gente pensa na nacionalidade, muitas vezes as pessoas de uma mesma nacionalidade trabalham ali, né? Então a gente acaba não tendo muito contato com pessoas de nacionalidades que são diferentes da nossa, mas que quando isso ocorrer, isso também precisa ser levado em consideração dentro de uma organização, na hora de contratar um serviço. Então, é claro que isso precisa ser o quê? Respeitado. Tá certo? Então, aqui, ó, respeito à multicultura também é uma dimensão da ética empresarial. Aprendizado contínuo, verdadeiro, né, gente? A ideia de que a gente precisa estar sempre evoluindo, a gente precisa entender que, por exemplo, quando a gente fala em inovação, a gente, aí tá aqui, né, inovação, que também é verdadeiro, a gente está sempre tendo que estudar, se aperfeiçoar. Então, por exemplo, eu sou professora, não tem como eu continuar aqui. Eu sou professora de História e de Sociologia também. E não tem como eu explicar uma história ou uma sociologia baseada ali nas relações humanas com a mentalidade de quem ensinava história há 50 anos atrás. Por exemplo, quando eu era criança, no meu ensino fundamental, e provavelmente vocês também passaram por isso, o que a gente aprendia? Que o Brasil foi descoberto. E quando eu digo que o Brasil foi descoberto pelos portugueses lá em 1500, é como se o Brasil, o país, o território e o povo passasse a existir apenas depois que os portugueses chegaram aqui. E aí eu estou colocando o quê? Isso aí é uma visão muito eurocêntrica, né? Uma visão na ideia de que a cultura da Europa ela é superior, ela é melhor do que a cultura dos outros continentes em que ela acabou explorando. E isso aconteceu com o continente africano, o continente asiático e também o continente americano. Então, a gente nem fala mais descobrimento do Brasil. É muito difícil agora tu pegar um livro de história e ter lá, descobrimento do Brasil, porque essa palavra, gente, ela está em desuso, né? A gente fala o que agora? É conquista, é invasão, é ocupação, é colonização do território. Porque antes da chegada dos portugueses, nós tínhamos o quê? Uma média de 6 milhões de indígenas vivendo no território brasileiro, espalhados por todo o território, de acordo com seu tronco linguístico, de acordo com as suas bases religiosas. Então, quando eu digo que o Brasil foi descoberto, eu anulo toda a cultura e o contexto que existia antes da chegada dos portugueses, dos europeus dentro do nosso território.
Beleza? Então, não tem como eu ficar reproduzindo esse discurso ultrapassado. Eu preciso continuar aprendendo. Outro exemplo, também sou professora aqui de projeto de vida. Não tem como eu fazer uma disciplina, projeto de vida, sem analisar o contexto que nós vivemos dentro da sociedade. Não tem como eu estar aqui dando uma aula sobre ética e relações interpessoais, recorrendo a uma literatura, a livros que têm 30, 50 anos. É claro, tem questões que não mudam dentro de uma organização, de uma empresa, mas nós estamos vivendo um outro contexto social. Não tem como, dentro de um novo contexto social, a gente ficar com um olhar lá para a década de 50. Gente, se até do início dos anos 2000 para 2022, apenas 20 anos, né? 22 anos, nós já tivemos tantas mudanças na sociedade. Lá no início de 2000, gente, praticamente ninguém tinha internet. Hoje, nós temos cada vez mais usando as redes sociais. Então, a gente tem muito mais acesso à informação, ao conhecimento. Então, a sociedade muda e a gente precisa mudar junto com ela. Então, é claro que aprendizado contínuo está aqui, é sim uma ética, é uma dimensão da ética, a inovação, a governança corporativa. Então, agora sim, né, a ideia de que a sociedade ela vai se transformando e a gente precisa ir se transformando juntamente com ela. Leia a definição abaixo, é o conjunto sistêmico de processos, práticas e normas que regulam uma empresa, com o objetivo de garantir a ética, transparência e gestão. Qual dimensão da ética empresarial foi definida acima? Qual é a dimensão que se responsabiliza, claro, com o objetivo de garantir a ética, a transparência e a gestão, gente? Qual é essa dimensão aqui? Vocês estão ligados? Olha aqui, governança corporativa. Qual é a ideia de uma governança corporativa? É a quinta dimensão, né, da ética empresarial. É aquela ideia de que, para a gente poder administrar, para que a gente possa ser o RH de uma empresa, eu preciso, gente, obviamente, ter um trabalho baseado na ética, na transparência, né? Não ficar naquele disse-me disse, mas sim se comunicar de forma direta com aquela pessoa, aquele trabalhador, aquele colaborador. A transparência no sentido também da questão financeira e a gestão. Eu tenho que ter responsabilidade para ser uma líder, para saber administrar, organizar aquele lugar em que eu estou trabalhando. Certo? Então, isso é uma governança corporativa. Eu penso no coletivo daquela organização, daquela empresa. Outra questão, leia a definição abaixo. Modelo de gestão capaz de fomentar a produção de modo sustentável, minimizando as agressões ao meio ambiente, sem comprometer as gerações futuras, né? Aqui está muito fácil, que é justamente a sustentabilidade. Lembrando que a sustentabilidade, ela envolve questões econômicas, questões sociais e ambientais também. Quarta questão, não é um princípio da governança corporativa. Transparência, prestação de contas, assédio moral, gente, não é um princípio, com certeza, assédio moral, né? Claro, né? Porque o assédio, e nós temos muitos casos, eu quero também, né, quando a gente chegar lá na nossa aula de governança corporativa, eu quero falar muito sobre isso com vocês, que também é um contexto na sociedade atual que a gente vive, né, gente? Compreender
qual é a importância, né, da gente ter boas relações dentro do nosso ambiente de trabalho? E é claro que dentro de um ambiente saudável não deve existir assédio, não deve existir aquela ideia de que tem pessoas dentro daquela organização que elas são superiores e que por isso elas podem, né, agir da forma que bem entenderem. Né, justamente desrespeitando. E a gente tem assédio moral, assédio sexual. A gente sempre acha que o assédio ele está relacionado apenas com a questão sexual, com a importunação sexual, mas não. O assédio também é quando o funcionário ele é obrigado, ele se sente coagido a ter que chegar, lembra da historinha que a gente viu aqui? A trabalhar antes, né, fora do seu horário de trabalho, quando é exigido um trabalho, né, além da sua capacidade, quando essa pessoa ela recebe agressões psicológicas, verbais. Então, tudo isso também é assédio, né? E é claro que para eu ter uma governança corporativa saudável, positiva, esse tipo de coisa não deve acontecer. Ok, beleza. Então, agora, né, a gente relembrou o que a gente havia discutido na nossa aula da semana passada e agora a gente vai entrar aqui no Código de Conduta Empresarial, né, algumas considerações iniciais para que a gente possa entender. Então, primeiro, olha aqui, o código de conduta, né, para a gente fazer aqui um contexto, é que existe um ramo da filosofia chamado deontologia, e eu expliquei isso aqui quando a gente analisou lá o início do que era a ética, né? E a deontologia, gente, ela é o estudo. O objetivo dela é o estudo, né, a ideia do que é o dever, o que são deveres, o que são obrigações, o que são normas. A partir do momento que a gente nasce, né, e nós já aprendemos aqui que nós somos seres sociais, então, a partir do momento que a gente nasce, a gente vai interagir com outras pessoas, não é isso? E ainda lá no nosso primeiro grupo social, que é a família, a gente aprende, internaliza as primeiras regras sociais. E a gente aprende o quê? Que não pode falar um palavrão, que não pode colocar uma sujeira na boca, que não pode colocar o dedinho na tomada, porque não, tu pode, né, sofrer um choque e acabar morrendo. Então, essas primeiras regras sociais a gente aprende justamente dentro da família, que lá na sociologia nos ensina, que é o nosso primeiro grupo social, onde a gente aprende as nossas primeiras experiências, em que a gente consegue aprender a andar, a falar, a identificar quem são aqueles adultos que, na teoria, é para nos proteger, nos ensinar, nos alimentar. Então, as primeiras regras a gente aprende dentro da família. E, consequentemente, essa família ela tem uma base cultural e ela também compartilha valores morais e éticos. E a gente vai aprendendo isso, a gente vai internalizando. E aí é algo muito particular, porque eu, Kelly, posso ter recebido um determinado tipo de educação da minha família e o Cleiton Cruz, que está aqui no nosso bate-papo, ele pode ter tido contato com uma outra forma de educação, diferente da minha. Então, é claro que isso vai impactar nos nossos valores morais também. Lembra como a cultura ela é muito forte em relação a isso? Da mesma forma que, por exemplo, aqui no nosso diretor de TV, o Isnaba, ele é africano. E aí, por exemplo, com certeza, a cultura que o Isnaba recebeu lá no continente dele é muito diferente da cultura que a gente recebeu aqui. Provavelmente, né, Isnaba? Então, isso aí também vai impactar a identidade dele e os valores morais que ele acredita serem certos e errados, da mesma forma que comigo também. E aí, por isso que eu digo, né, eu sempre disse a vocês, quando a gente faz uma diferença entre ética e moral,
porque os nossos valores morais é o que eu julgo ser certo ou errado. Mas o Cleiton, que está aqui assistindo a nossa aula, ele pode ter valores morais diferentes dos meus, porque vai influenciar a educação que ele recebeu da família, da escola, do contexto social em que ele vive, certo, gente? Então, claro, a gente tem regras, né, que se aplicam a tudo. Provavelmente todo mundo aqui aprendeu, né, aquela ideia de que não pode bater na mãe ou no pai ou em qualquer pessoa que seja. Você não pode falar palavrão, não é isso? Aí todo mundo aprende a mesma coisa, mas outros valores, talvez, aí vai ser diferente, não é isso? Bom, então, isso aqui é para a gente poder compreender que, claro, né, gente, a gente convive com pessoas que são muito diferentes da gente. Olha, então, o código de conduta, a gente precisa entender que, por exemplo, essa ideia do dever, aqui, a essa ideia do dever traduzida em instrumentos produzidos pelo Estado, torna-se lei. E lei é um instrumento jurídico, né? Então, essas regras que existem dentro da sociedade que a gente vive não é algo aleatório ou criado no interesse para uma pessoa. A gente está falando de instrumentos que são produzidos pelo Estado. Então, a gente tem um código de trânsito. Todo mundo sabe que o sinal está vermelho, a gente aprende isso criança. O sinal está vermelho, o carro para e o pedestre passa. Está verde, é o oposto, né? E aí existem leis, né? Se tu for pego dirigindo embriagado, tu vai ser acusado que tu tem a intenção de matar. Porque tu precisa ter a responsabilidade de que aquilo ali é proibido e de que tu pode gerar um impacto na vida de uma outra pessoa. Então, gente, as leis, né, as regras, elas existem porque, na teoria, é para que a gente consiga viver dentro de uma sociedade que ela seja justa, que ela seja igualitária. É para isso que leis, é para isso que regras sociais, elas existem, né? Então, nós temos os códigos de ética das profissões, nós temos o código do trânsito, justamente para que a gente consiga viver nessa harmonia. A gente consegue? Claro que não, né? Porque isso aqui é teoria. Lembra que a gente discutiu sobre as diferenças do que é teoria e do que é a prática, né? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui em esse código de ética, né? Essa lei que é um instrumento jurídico, a gente precisa saber que leis são essas, quem é que fazem essas leis, né? E isso aqui, gente, é fundamental que vocês se liguem. No ano de 2022, lá em outubro, a gente vai passar por um processo eleitoral. Compreender que processo eleitoral é algo que impacta a nossa vida de uma forma muito profunda, porque a gente está falando dos nossos direitos. Nós estamos falando de políticas públicas que impactam a nossa vida, porque envolve educação, saúde, moradia, segurança, trabalho, lazer. Então, a gente precisa entender, a gente precisa estar atentos a isso, né? E eu vi uma matéria, gente, uma chamada, na verdade, no jornal, que as pessoas hoje, elas nem lembram mais quem foram, né, os candidatos que elas votaram na última eleição. Então, como é que eu cobro se eu nem lembro quem foi que eu votei? Né? Então, olha aqui, uma lei, ela é aprovada pelo Poder Legislativo. Quem é o Poder Legislativo? É os deputados, né? Também são os senadores, os vereadores, essa galera inteira aí é o Poder Legislativo.
E as leis, elas são executadas pelo poder executivo. Quem é o poder executivo? É a prefeitura da tua cidade, o governo do teu estado e a presidência da república é que forma o executivo de um país. E essas leis, elas são julgadas pelo poder judiciário, né? Uma base do poder judiciário é o STF, por exemplo. Então, isso aqui é para a gente pensar como é importante a gente conhecer de onde é que vêm as nossas leis, né? De que forma que elas são colocadas em prática. E lembrando que a gente pode participar da construção de uma lei, né? Basta a gente ter aí uma participação política dentro da sociedade. Muitas políticas públicas que são feitas, gente, é porque a sociedade cobrou. Eu posso citar como exemplo a Lei Maria da Penha, que é de 2006, né? A Lei Maria da Penha, ela foi fundamental para que a gente pudesse diminuir casos de violência doméstica, mas, na verdade, para que esses homens agressores, né, eles possam pagar na lei, para que eles possam ser julgados de uma maneira correta. Então, essa lei de 2006, da Lei Maria da Penha, né, a Maria da Penha, que ainda está viva, mas infelizmente, né, agora ela tem uma condição, ela é paraplégica porque ela levou um tiro do marido enquanto ela dormia, né? O cara deu um tiro nas costas dela, na coluna dela, gente, enquanto ela dormia, sem nenhuma forma dela conseguir fugir ou se proteger, né? Então, é por isso que essa lei leva o nome da Maria da Penha. E é algo muito significativo, e foi justamente as mulheres, o movimento de mulheres, né, é uma lei de 2006, mas esse caso aconteceu com a Maria da Penha na década de 80, ela levou quase 20 anos para que o agressor dela pudesse, né, ser julgado, punido. Então, isso aqui é para mostrar como que a sociedade ela precisa se movimentar, tá certo? Então, a lei também ela é um documento escrito. Precisa ser escrito. Isso aqui volta lá para a história, lá no período, né, da civilização romana, em que as leis elas eram boca a boca. Então, falava que uma lei, qual era a garantia que aquela lei ela seria colocada em prática? A gente não teria nenhuma. Então, é por isso que a lei ela é um documento escrito e ela é baseada em normas jurídicas, tá certo? E aí o código de conduta presente aqui, né, em relação a uma lei, né, num estado há uma hierarquia de leis. E a lei mais importante que a gente tem é a da Constituição Federal, né? A Constituição Federal que é de 1988. Vocês sabem por que a Constituição ela é de 1988, gente? Coloca aí no nosso bate-papo. Bom, a gente está falando aqui a gente precisa compreender também um pouquinho a política do nosso país. É claro que essa disciplina ela também envolve isso, né? O Brasil passou por duas ditaduras. Uma, quando Getúlio Vargas ele entra no poder através de um golpe, lá em 1930, e ele passa 15 anos no poder. E a última fase do seu governo, que é de 1937 até 1945, foi uma ditadura militar, né? Foi uma ditadura, na verdade, né? Ele não tinha tanto apoio assim. Então, foi uma ditadura conhecida como Estado Novo, em que era normal matar, prender, torturar, né? Porque de fato o poder era muito centralizado nas mãos do Getúlio Vargas. E depois a gente passou por outra ditadura, que foi a ditadura civil-militar, de 1964 até 1985. Então marca aí, gente, 21 anos de ditadura militar, em que o povo não participou de nenhum processo eleitoral, em que o cinema, a televisão, a imprensa, o jornal, o teatro, a música, tudo isso foi censurado pelo governo militar. Então, pessoas sumiram, foram torturadas, foram presas, foram mortas, né? Em 2014, o Ministério da Justiça, ainda no governo da Dilma Rousseff,
fez a Comissão Nacional da Verdade, em que foi um projeto em que os documentos da ditadura foram abertos para que pudessem, né, pessoas saber o que foi que aconteceu, quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão desaparecidas, porque a sociedade pedia, clamava por uma resposta. A família, né, dessas pessoas mortas, gente, queriam o corpo, queriam saber de fato o que aconteceu. Então, quando termina essa ditadura, em 1985, lembrando que ela termina em 1985, mas a gente só vai votar de fato em 1989, né? Que é numa eleição entre o Collor e o Lula, e que o Collor ganha e fica até 92, mas é impeachmentado, né? Foi o primeiro impeachment do Brasil. E aí, quando termina essa ditadura em 85, é preciso fazer uma nova Constituição, porque durante os mais de 20 anos da ditadura, os militares eles governavam de acordo com seus próprios interesses. Não era pensando no coletivo, porque afinal de contas não existia democracia. Então, a Constituição ela é feita em 1988. E essa Constituição, a ideia é o quê? Que todas as pessoas, elas são iguais perante a lei. A Constituição, ela está falando dos nossos direitos e também dos nossos deveres dentro dessa sociedade. Ok? E ela, gente, é a base, né? E está ali escrita quais são os nossos direitos. Então, qualquer coisa que a gente venha fazer na sociedade, é nela ali que a gente se baseia, tanto quais são os nossos direitos, como também quais são os nossos deveres. Ok? Tá todo mundo entendendo? Coloca aí no nosso bate-papo, por favor. Então, outro ponto importante no Código de Conduta é a gente entender o que é ética, né? Compreender que a ética ela é diferente da lei, gente. Porque se o humano ele não estivesse sujeito ao erro, não haveria sequer a necessidade de discutir o que é ética, né? E aí, aqui no nosso bate-papo, eu acho que foi em uma aula anterior, né? Porque eu tô vendo que Batalha não tá aqui conectado. Ah, tô vendo que Batalha tá sim ali conectado, né? E aí eu vi que a galera de Batalha comentou assim no nosso bate-papo. Acho que foi na aula anterior, né, galera? Disseram assim: precisamos de humanos mais humanizados, né? E aí isso me chamou. Ó, Batalha voltou. Olá, Batalha, vocês ainda estão aqui? Apareçam aqui no nosso bate-papo, por favor. Eu vi que Batalha, né, havia comentado em uma aula anterior, aqui nas mensagens que aparecem para mim, dizendo assim: precisamos de humanos mais humanizados, né? Isso aí, gente, entra aqui também a questão do que é a ética, do que é a lei. Porque a gente sabe que a gente vive um período em que a gente vive um período não, né? Eu ia falar que a gente está em um período de violência. Mas se eu digo isso, dá a entender que antes, né, era muito tranquilo, era um paraíso. Isso não é verdade, né? Nós temos, é uma característica da sociedade, das sociedades, seja ela qual for o conflito, o atrito, o debate é algo normal e natural, né? Estranho seria uma sociedade que não se tem um atrito de ideias, por exemplo. Mas a grande questão é que a gente vive, né, cada vez mais um momento de polarização, por exemplo. Nós vivemos dentro de polarização política, de bolhas digitais, como é chamado hoje, né? Então é aquela ideia de que, então eu vivo dentro de uma sociedade e que a minha opinião é a que importa. A minha opinião é a válida, é a verdadeira. Ou então eu ajo de acordo com o que eu acho que é certo ou errado. Beleza, você pode agir da forma como você acha que é certo ou errado, né, de acordo com a sua própria vida, não gerando regra ou ditando regra para a vida do outro. Ou então agindo de uma forma que eu penso nos meus interesses, então, beleza, os meus interesses é o que importa. Eu não quero saber como que o outro vive, tá certo?
Então, gente, aí fica muito complicado, porque a gente vive dentro de um coletivo. Eu sempre falo isso aqui, e o nome da disciplina é Ética e Relações Interpessoais. É a prova de que a gente vive dentro de um coletivo. E como que as nossas interações elas devem ser baseadas na questão ética. Só que nem todo mundo é ético, né? Se todo mundo tivesse essa noção de ética, aí a gente seria um dos países mais éticos do mundo, como a Dinamarca, que eu trouxe o dado aqui, lembra do Banco Mundial? Que o Brasil está em quarto lugar em relação à corrupção. Se a gente está em quarto lugar e o mundo tem mais de 150 países e a gente ocupa o quarto lugar em questões antiéticas, gente, olha aí, né? Olha o impacto que isso gera na sociedade. É por isso que nós temos leis, gente. É por isso que a gente tem uma lei dizendo, galera, não pode matar, galera, não pode roubar, não pode ultrapassar o sinal vermelho, não pode, eu não posso ser professora e eu dar a prova lá para o Cleiton Cruz, eu não posso discriminar, eu não posso fazer comentários racistas, homofóbicos, misógino, capacitista, porque eu estou cometendo um crime. Então, aqui, a ideia do Estado, enquanto sociedade, é dizer o quê? O homem não, né? A mulher, o ser humano não tem a capacidade de ser um ser ético. Então, bora criar leis. Por quê? Aí entra, beleza, então eu quero ultrapassar o sinal vermelho, ultrapasse, mas e aí? Se acontecer alguma coisa, se tu atropelar alguém, tu vai ter que se responsabilizar. Então, tu é uma médica e tu mata uma pessoa, tu erra. Tu tem um erro médico, a pessoa morre na cama de cirurgia, tu vai ter que se responsabilizar, porque tu foi antiético, né? Tu é um RH de uma empresa, mas tu vai lá e faz um comentário racista dentro da tua empresa. Tu quebrou tanto o teu código de ética enquanto profissional, quebrou enquanto código da empresa, porque a gente viu que é preciso respeitar, ter a multicultura, e tu ainda cometeu um crime dentro da sociedade que tu vive. Então, aqui, gente, a ideia das regras, das leis, é que para a gente viver dentro de uma sociedade, as leis, elas estão aqui para normalizar, para criar as regras em relação ao nosso comportamento, certo? Ah, professora Kelly, então como é que seria uma sociedade sem essas regras, sem uma Constituição? Gente, eu também não sei dizer, sinceramente, né? Porque a gente, claro, existe aí toda uma ideia de que a sociedade ela pode chegar a um momento em que a gente não vai precisar do Estado, uma força superior a todos os cidadãos para criar essas regras. Mas, gente, eu não sei, né? A gente tem que fazer aí uma análise. Porque se a gente vive dentro de uma sociedade que, mesmo com as regras, com uma Constituição, com um aparato jurídico e a força policial, criminalidade, né, continua acontecendo, e quando eu digo a criminalidade, na ideia de corrupção, de assassinato, de roubo, né, de violência. Então, não sei. É por isso que vem a ideia do código de conduta. O Estado, ele regula, acaba regulando o nosso próprio comportamento, né? Então, eu coloquei aqui uma pergunta. Quem define conteúdos e atua como tribunal diante das questões de natureza ética no mundo do trabalho? Gente, aí volta para o Código de Ética Profissional. Tu vai olhar, né, a base. A gente não viu que aqui a nossa maior conjunto de regras e leis é a própria Constituição Federal, né? Aí a gente tem que se basear no nosso código, né, civil, a nossa Constituição. E dentro do teu ambiente de trabalho, na organização que tu trabalha, tu vai fazer o quê?
Tu vai se basear no código de ética da tua profissão. E aí lembra, né, que a nossa última aula no primeiro semestre foi justamente sobre o código de ética, né, da profissão de RH. Vocês estão lembrados? Então ali, gente, é a base do trabalho de vocês. Existe um código de ética da profissão e existe um código de ética da empresa. E aí lembra que eu falei, galera, se esse código tu vai trabalhar, então o Cleiton, ele vai trabalhar em um hospital. Aí ele diz assim: eita, gente, eu sei o código de ética da minha profissão, né? Em que eu sou um RH agora. E o hospital? Então, tu precisa ter um código de ética daquele hospital. Principalmente, gente, porque vocês aqui estão trabalhando para ser um RH, recursos humanos. Mas tu pode ser um RH de um hospital, de uma loja de pneu, tu pode ser de uma escola, de uma empresa de publicidade, de uma empresa de televisão, né? Tu pode, aqui a ideia do RH é que ele pode trabalhar em todos os segmentos empresariais possíveis. Então, cada empresa, ela tem uma cultura, ela tem uma realidade própria. O código de ética de um hospital, gente, não é o mesmo de uma escola. O código de ética de uma escola não é a mesma de um shopping. Vocês estão entendendo? Então, é por isso que é muito importante que a gente tenha o quê? O código de ética da empresa. Toda empresa tem um código de ética. Professor, então cheguei, fui trabalhar numa empresa, ela não tem um código de ética. Fui trabalhar em um hospital, estou vendo que é um hospital novo, vai começar agora, ainda não tem um código de ética ali da empresa. Como é que eu faço? Aí você é o RH. Convide, né, todos os setores daquela empresa e vocês vão realizar esse código de ética juntos. Porque dentro de um hospital tu precisa ter o código ali, as regras em relação a quem é a médica, quem é o enfermeiro, quem é o contador, quem é o administrador, o anestesista, a dentista. Então, são muitas profissões dentro de uma única empresa. É por isso que é importante ter o código de ética da empresa, entendeu? Porque ela vai reunir todas as profissões. Ok, vocês estão entendendo? Apareçam aqui no nosso bate-papo, me digam aí se está tudo ok, gente. Eu quero saber se Alto Longar, Batalha, Beneditinos, Colônia do Gurgueia, vocês estão entendendo? Tá tudo certo? Porque, afinal de contas, olha, a gente já já vai fazer prova, viu? Essa semana, até sexta-feira, eu estou fazendo a prova de vocês. Então, eu quero saber se vocês estão aqui ligados, né? Porque vai ter conteúdos que eu vou valorizar mais em detrimento de outros. Então, eu quero saber se está todo mundo entendendo. Ó, a professora Leidiane, olá, professora. Tudo compreendido. Ótimo. E aí, cadê a outra galera? Eu quero saber aqui de vocês, viu? Professora Leidiane, você é de Sussuapara? É, professora? Eu não estou lembrada. Cadê o pessoal? Lagoa do Sítio, Novo Santo Antônio, a galera aí de São José do Piauí. Tudo certo, né, gente? Ah, São José do Piauí, verdade. Desculpa, professora. São José do Piauí, beleza. Então, olha aqui, o código de ética, qual é o pressuposto, né, do código de ética? A ética empresarial, ela pressupõe que toda empresa, ela deve alcançar os resultados que almeja, né? Por exemplo, tudo certo, Lagoa do Sítio, show. Então, por exemplo, aumentar a lucratividade, gente. É óbvio, toda empresa ela produz
ela presta um serviço ou ela faz um produto. Claro que ela quer ter lucro, gente, porque senão como é que ela vai se manter dentro do mercado? A gente aprende, né? Nós estamos vivendo dentro de uma sociedade capitalista, neoliberal, né? O Brasil tem essa característica política, principalmente desde a década de 90, em que a gente vive dentro de um neoliberalismo, né? Então, essa ideia aqui, se é dentro de um sistema capitalista, é baseado na ideia de compra e venda, porque tudo vira mercadoria. Então, a gente aprende, né, ainda com Karl Marx, lá na sociologia, e olha que ele escrevia no século XIX, né, ele dizia, olha, galera, o trabalhador vira uma mercadoria, porque no sistema capitalista tudo tem um preço. Então, por exemplo, eu estou aqui, ele tinha uma visão muito da fábrica, porque ele está lá no século XIX, ele analisava o impacto da Revolução Industrial lá no século XVIII, né? Mas, né, dá vontade de dizer, olha, Karl Marx, eu estou aqui no século XXII e a educação também virou mercadoria. Porque eu sou professora e eu estou vendendo a minha força de trabalho. A minha força de trabalho é em relação ao período que eu estudei. Então, eu adquiri um conhecimento e eu cobro para poder passar esse conhecimento. É assim, né, que uma pessoa que é professora, ela vive. É assim que ela se sustenta dentro de uma sociedade capitalista. Então, provavelmente ele diria o quê? Beleza, então você também é uma mercadoria, porque o seu trabalho tem um valor. Então, aqui, gente, é normal, né? A ideia de uma empresa, ela querer ter a lucratividade. Porque, afinal de contas, como é que ela vai se manter? Ela precisa do lucro, não é isso? Mas aí ela pode alcançar o lucro dela de uma forma justa e honesta, né? E a gente sabe que muitas não é isso que elas fazem, porque elas são antiéticas. Então, por exemplo, eu até já citei isso, né? Que aqui a gente tem o Inmetro, que é um órgão, né? Que ele analisa ali as embalagens, os produtos, o mercado. E aí, gasolina, por exemplo. Aqui na cidade de Teresina, no primeiro semestre, foi feito toda uma análise dos postos de gasolina e foram identificados os postos que adulteravam a gasolina. Então, gasolina hoje, mesmo com a redução do CMS, ainda está muito cara, né? Então, eu vou lá e eu boto 1 litro de gasolina, R$ 7. Mas não me vendem 1 litro, me vendem 800 ml, porque os outros 200 ml é água. Então, isso aí é antiético, porque é claro que essa empresa ela vai lucrar, porque ela me vende só 800 ml de gasolina e cobra 1 litro. Aí é uma situação antiética, né, gente? Da mesma forma, outro ponto, a empresa ela almeja, né, alcançar seus resultados, como alcançar os seus clientes certos. Então, hoje que cada vez mais as redes sociais elas estão sendo usadas pelas empresas, né, elas visam ali quem é os clientes dela, quem é a galera que compra aquele produto. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, uma blogueira, uma criadora de conteúdo que é maquiadora. E ela faz uma coleção de maquiagem. Ela faz um estudo, gente. Ela vai analisar, beleza, quem são as pessoas que estão comprando meu produto? Qual é o produto que vende mais? É o batom? É o creme para o cabelo? É a sombra? Então, é uma análise, né? E é justamente para saber de que forma que aquele produto ele vai vender. É o normal, ok? Ser competitiva também é normal dentro desse sistema que a gente vive. Obter maior produtividade também, ok. Mas a gente precisa lembrar que essas questões, elas devem ser baseadas em um sistema ético. Certo? Então, não dá para eu estar lá na minha empresa e eu ver, beleza, eu quero competir, então vou lá competir, começo a fazer uma propaganda dizendo, né, prometendo milagres com um determinado produto. E não tem como, gente. Na semana passada eu vi uma polêmica aí na internet
E aí aqui, né, entra também a questão da ética, né, quando a gente discute. Então a polêmica foi aquela cantora, gente, eu não sei nem se vocês sabem quem é, né? Porque eu quando era criança, ali meio adolescente, ela era cantora, que é a Kelly Key. Vocês sabem quem é a Kelly Key? Coloca aí no bate-papo. E aí eu vi uma polêmica envolvendo o nome da Kelly Key, em que há 3 anos atrás, né, ela fez uma propaganda de um batom que emagrecia. E aí eu fui lá mexer no Google, né? Achei o vídeo e, gente, não tem como, né? A mulher que ela diz, ela passa lá, sei lá, 10 horas do dia dela malhando, aí ela tem acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, ela tem um profissional que ajuda ela a fazer um treino adequado para o corpo dela, ela tem todo um aparato médico e ainda tem um aparato, né, das cirurgias plásticas. E aí depois ela vai dizer, gente, que ela passa um batom e ela vai emagrecer, não tem como. Isso é muito antiético, porque a gente não tem nenhuma pesquisa científica que diga que quando eu passar um batom, eu vou perder 10 quilos. A medicina diz o quê? Olha, tu precisa ter um déficit calórico, tu precisa movimentar teu corpo. Então, produtos como esse são totalmente antiéticos, porque ele te promete uma coisa que ele não é capaz de cumprir. Certo? Então, é esse o ponto, né? Lucrar, provavelmente ele vai lucrar, porque as pessoas que não têm um conhecimento, elas querem um milagre. Mas e aí? Antiético ele não está sendo, né? Então, eu estou vendo aqui que a primeira parte da nossa aula ela está chegando ao fim. Então, fiquem aqui no nosso bate-papo, porque daqui a 3 minutinhos eu estou de volta para a gente poder analisar como implantar dentro de uma empresa esse código de ética e de conduta. Ok? Então, daqui a 3 minutos eu estou de volta.